A carteira perfeita de fundos imobiliários para 2026. 2026 começou, e a maioria dos investidores continua com medo. Medo dos juros, medo da eleição, medo de manchete ruim no jornal. E se eu te disser que esse medo, que está fazendo milhares de pessoas fugirem da bolsa agora, pode ser exatamente o ingrediente que falta para você montar a carteira de fundos imobiliários mais inteligente da sua vida? Imagina o seguinte: você abre o aplicativo da corretora no final de 2026. A carteira que você montou com calma, mês a mês, ao longo deste ano, já está te pagando rendimentos consistentes, os preços das cotas já reagiram e você entende exatamente por que cada fundo está ali. Essa sensação é real. Mas ela não é construída na hora em que tudo parece perfeito. Ela é construída agora, no meio do barulho. Neste vídeo, eu vou montar com você, passo a passo, uma carteira de fundos imobiliários pensada para você se posicionar agora e colher resultados ainda em 2026. Vou explicar quanto colocar em cada tipo de fundo, quais segmentos priorizar e, principalmente, como pensar sobre isso sem depender de adivinhação. Fica até o final, porque o que eu vou mostrar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o momento atual. E já que você chegou até aqui, aproveita e deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e leva esse conteúdo para mais pessoas que precisam dessa informação. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Antes de montar qualquer carteira, a gente precisa resolver um problema que trava a maioria dos investidores: a confusão entre preço nominal e valor real. Você provavelmente já viu alguém dizendo que o índice de fundos imobiliários está em máxima histórica, e quando ouve isso, o primeiro instinto é pensar que está tudo caro, que não é hora de comprar. Só que essa leitura está incompleta. O Brasil acumulou uma inflação brutal nos últimos anos. Tudo subiu. O aluguel subiu, o metro quadrado dos imóveis subiu, a comida subiu. Agora pensa comigo, se o índice de fundos imobiliários estava num patamar lá em 2019 e hoje está um pouco acima daquele valor, mas nesse meio tempo a inflação corroeu uma fatia enorme do poder de compra, esse número mais alto na tela pode ser simplesmente o preço se ajustando à realidade e não uma bolha. Quando você compara o valor das cotas com o preço real dos imóveis, com os contratos de aluguel vigentes e com a renda das famílias, percebe que ainda existe uma margem considerável para valorização. Essa é a primeira mudança de mentalidade que separa quem investe com inteligência de quem investe com medo. Agora vamos olhar para o ambiente em volta, porque ele importa muito. A taxa básica de juros do Brasil ainda está em patamar elevado. Juros altos são como uma âncora no preço dos fundos imobiliários. Eles tornam a renda fixa mais atraente no curto prazo, fazem muitos investidores migrarem para produtos conservadores e reduzem a disposição de pagar caro por qualquer ativo de risco. O resultado prático é que as cotas ficam pressionadas, mesmo quando os imóveis dentro dos fundos são excelentes. Some isso ao clima de ano eleitoral. Pesquisas, debates, manchetes, tensão política. Esse tipo de barulho costuma aumentar a volatilidade e afastar o pequeno investidor. Mas pensa numa coisa: para quem raciocina como dono de patrimônio, esses momentos de medo generalizado são justamente quando os melhores fundos aparecem com desconto. É como se o supermercado inteiro estivesse em promoção, mas as pessoas não entrassem porque está chovendo do lado de fora. E aqui entra um conceito que muda tudo. O mercado se antecipa. Quando a maioria das pessoas perceber que os juros caíram e a economia está mais estável, boa parte da alta dos fundos imobiliários já vai ter acontecido.
Isso não é teoria. Em ciclos anteriores, os fundos começaram a se valorizar antes da queda oficial da taxa Selic, porque investidores institucionais, gestores profissionais e quem acompanha a curva de juros se posicionam antes do anúncio chegar às manchetes. Eles olham expectativas de inflação, contratos futuros, comunicados do Banco Central. O pequeno investidor, que espera a confirmação total do cenário favorável, pode acabar comprando cota depois de uma alta considerável, com menos margem de segurança e menos potencial de ganho. Por isso, o objetivo aqui não é adivinhar o dia exato em que os juros vão cair, é montar uma carteira equilibrada que funcione bem em diferentes cenários e que você consiga colher resultados ainda este ano. A estrutura que faz mais sentido para o momento atual é algo próximo de 70% em fundos de tijolo e 30% em fundos de papel. Essa não é uma fórmula mágica. É um ponto de partida coerente. A lógica é simples. Se os juros continuarem altos por mais tempo, a parcela de papel da carteira continua gerando renda atrativa. Se os juros começarem a cair ao longo de 2026, os fundos de tijolo tendem a se valorizar com força, porque eles carregam imóveis físicos cujo valor real é muito maior do que o preço que a bolsa está cobrando hoje. Vamos começar pelo coração dessa carteira, os fundos de tijolo. Esses fundos possuem shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas e imóveis urbanos. Quando você compra uma cota, se torna coproprietário de empreendimentos que custam milhões, às vezes bilhões de reais, mas que estão acessíveis em pequenas frações pela bolsa. E aqui está o ponto que pouca gente percebe. Hoje, muitos desses imóveis estão sendo negociados por metro quadrado a preços que nenhum proprietário aceitaria em uma venda direta. Isso é desconto real. Dentro dos 70% de tijolo, a divisão que eu considero mais inteligente começa com uma fatia relevante em shoppings. Shoppings são máquinas de retomada. Eles reúnem consumo, entretenimento, alimentação e serviços. Quando a economia melhora e o emprego reage, o fluxo de pessoas aumenta e a receita de aluguel sobe junto. Além disso, um bom fundo de shopping tem dezenas de lojistas diferentes, o que dilui muito o risco de um setor específico passar por dificuldade. Depois, um pedaço importante para escritórios bem localizados. Quando a gente fala de regiões comerciais consolidadas, com demanda estrutural por espaço corporativo, um preço da cota por metro quadrado muitas vezes está abaixo do custo que seria necessário para construir aquele mesmo imóvel do zero. Isso quer dizer que pela bolsa você consegue comprar lajes em áreas nobres com desconto que seria impensável numa negociação direta. Logística também precisa de espaço nessa carteira. Galpões bem posicionados perto de grandes centros e rodovias importantes estão cada vez mais disputados pelo comércio eletrônico e por cadeias de distribuição eficientes. É um segmento que combina segurança nos contratos de aluguel com perspectiva de crescimento, conforme a economia ganha fôlego. E a renda urbana entra como peça complementar. São fundos que investem em imóveis voltados para serviços essenciais, grandes redes e lojas de rua consolidadas, geralmente com contratos longos e previsíveis. A ideia não é colocar a maior parte do dinheiro aqui, mas reservar uma fatia menor para trazer estabilidade e previsibilidade de caixa quando outros segmentos estiverem oscilando mais. Agora, vamos para os 30% de papel. Fundos de papel investem em créditos imobiliários como certificados de recebíveis. Em vez de receber aluguel de um imóvel, você recebe juros e correção monetária de operações de financiamento imobiliário. No Brasil, com o histórico de inflação persistente que a gente tem, faz muito sentido buscar fundos que paguem rendimentos atrelados ao índice de preços, com uma taxa real por cima.
O foco aqui precisa ser em operações de alta qualidade, devedores sólidos, garantias bem estruturadas, concentração de risco controlada. O objetivo não é correr atrás da maior taxa possível. É encontrar equilíbrio entre proteção contra a inflação, taxa real atrativa e desconto na cota em relação ao valor patrimonial. Quando você encontra um fundo de papel que paga a inflação mais uma taxa robusta e ainda está negociando abaixo do que vale, está construindo um colchão de renda que protege seu poder de compra e ainda abre espaço para ganho de capital se a cota convergir para o preço justo. Dentro tanto do tijolo quanto do papel, existe um tipo de fundo que merece atenção especial: os fundos de fundos, conhecidos como FOFs, e os multi-estratégia. Eles funcionam como grandes cestas que reúnem vários outros fundos dentro de uma única cota. A vantagem principal é o chamado duplo desconto. O próprio FOF muitas vezes está negociando abaixo do valor patrimonial, e dentro dele existem fundos que também estão com desconto. Com um único aporte, você acessa dezenas de fundos geridos por um profissional, capturando desconto sobre desconto. O lado que exige cuidado é que eles costumam oscilar mais, e você delega boa parte das decisões ao gestor. Por isso, em vez de montar toda a carteira em FOFs, o ideal é usá-los como camada complementar dentro dos blocos de tijolo e de papel. Agora que a carteira está montada na teoria, precisamos falar do que acontece na prática: a volatilidade. Não existe carteira perfeita que não balance no caminho. Eleição, decisão de juros, manchete alarmista, tudo isso faz o preço das cotas oscilar, às vezes com força. O segredo não é fugir da oscilação. É entender que o foco precisa estar no ciclo de longo prazo e não no pregão de hoje. Isso significa evitar duas armadilhas clássicas. A primeira é vender tudo na primeira queda forte. A segunda é entrar com toda a reserva numa alta empolgante. A abordagem mais inteligente é definir um valor mensal para investir e seguir o plano de aportes com disciplina. Quando a cota cai, você enxerga desconto e oportunidade, e não motivo para desespero. E um ponto que não pode ficar de fora: fundos imobiliários não são reserva de emergência. Dinheiro que pode ser necessário, de repente precisa estar em renda fixa, com liquidez. A carteira de fundos imobiliários é para objetivos de médio e longo prazo. Também nunca use empréstimo, cheque especial ou qualquer tipo de crédito caro para comprar cotas. Juros sobre dívida crescem rápido e podem transformar um investimento promissor em um peso enorme no seu orçamento. Quando você organiza sua vida financeira, cuida das dívidas, monta a reserva de emergência e a partir daí começa a investir em fundos imobiliários com consistência, a construção de patrimônio se torna algo leve e consciente. A carteira passa a ser parte de um projeto maior, que inclui aposentadoria, proteção da família e renda passiva. 2026 é o ano para plantar. Organize a carteira, aproveite os descontos que o mercado está oferecendo agora, estude cada fundo com calma. Quem se posicionar com inteligência nos próximos meses vai colher os frutos de uma estratégia construída com consciência, paciência e disciplina. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como montar uma carteira de fundos imobiliários para 2026, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Comenta aqui embaixo qual segmento de fundos imobiliários você pretende fortalecer este ano. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.